Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, nós temos o grande privilégio de ter a palavra de Deus e aprender da mesma. É uma fonte inesgotável. E nós hoje vamos aprender sobre o exemplo de alguns personagens bíblicos que foram modelo assim por excelência, mas eles tinham uma característica. Nós vamos aprender essa característica que os tornaram o que eles foram no passado. E nós também podemos nos tornar pessoas diferentes hoje, se nós assim o colocar em prática aquilo que eles fizeram e como eles agiam na sua vida. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos também produto do meio. Nós somos o resultado daquilo que a gente contempla, daquilo que a gente passa tempo. E aí, o segredo, nós vamos ver que esses homens, eles andavam com Deus, eles passavam tempo com Deus. E aí, naturalmente, eles se tornaram os grandes homens da Bíblia. Nós vamos aprender sobre isso. Então, nós vamos agora orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, eis-nos aqui na Tua presença, Senhor, carentes completamente da Tua graça e da Tua bondade, porque como o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Pai, sem Ti nada somos. Por isso agora, Santo e Bom Espírito, nos ilumine para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós vamos aprender aqui, começando com relação a Enoque. Vamos ver Enoque, que é um homem que a gente conhece, que está no capítulo 5, a partir do verso 21, e diz assim um relato bíblico. Esse homem, ele andava com Deus e ele não viu a morte, ele foi levado para o céu. Veja só, vamos perceber isso. Aqui, ó, capítulo 5 de Gênesis, verso 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então, olha, durante todo esse período, mais de 300 anos, ele andava com Deus. Aí o verso 24 diz assim, o verso 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomara para si. Deus levou Enoque para si, não por acaso. Sabe por quê? Porque Enoque era um homem que andava com Deus. Esse é o segredo da vida. Se eu e você quisermos viver a experiência de Enoque, de um dia sermos transladados, sermos levados para o céu, precisamos hoje, agora, começar a andar com Deus. Olha, foi 365 anos. Nós vivemos tão pouco e mesmo nessa quantidade tão pequena de anos, a gente não busca andar com Deus. A gente passa tempo com muitas outras coisas, mas deixa de viver a alegria de andar com Deus e sermos levados para a eternidade. Então o segredo para mim e para você, para vivermos eternamente, é assim como Enoque, que não experimentou nem a morte, foi transladado em andar com Deus. Aí nós temos agora capítulo 6, verso 8 em diante, diz assim, olha que texto, ó. Porém Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha o segredo de Noé. Para que ele fosse um homem íntegro e justo, ele andava com Deus. E Noé foi aquele homem que preparou a arca. Era para as pessoas serem salvas se tivesse aceitado, mas não quiseram, só os animais, e a família de Noé foi salva. Então o segredo aqui para mim, para você também, pela vida de Noé, é andar com Deus. Se nós andarmos com Deus, nós seremos justo, íntegro, e vamos achar graça diante de Deus, porque nós vamos andar com Ele. Agora, acompanhe comigo mais um personagem. Gênesis capítulo 17, verso 1 diz assim, ó. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
anda na minha presença e ser perfeito. Pronto. Você quer ser um homem perfeito? Perfeito não é no sentido de não errar. Por exemplo, porque Abraão andou com Deus e ele errou. Abraão cometeu muitos erros. E aqui está numa sequência de erros. E depois disso aqui, ele ainda continuou errando. Mas o segredo Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Sabe, quando eu ando na presença do Senhor, eu começo a melhorar as minhas atitudes. As minhas ações começam a ser melhores. Esse é o segredo da vida. Nós precisamos disso. Se eu e você quisermos ser pessoas melhores nessa vida, o segredo é andar com Deus, passar tempo com Deus. Por quê? Porque nós somos o resultado daquilo que contemplamos. Se a gente contemplar o mal, nós vamos agir de forma maldosa. Mas se nós contemplarmos o bem, vamos começar a ter atitudes bondosas. Esse é o resultado natural. Para você até lembrar disso, vou contar uma historinha. Conta que um fazendeiro saiu para visitar a sua fazenda, né, montado, e a sua fazenda tinha matas fechadas, e ele então entrou adentro dessas matas, e quando ele chegou num penhasco, quando ele estava passando assim, ele viu um filhote de uma águia, e era uma águia real, um animal fantástico, e quando abre as suas asas, a envergadura chega a 2 metros. Ele viu, procurou a mãe, não estava por ali, ele disse: se eu deixar esse filhote aqui, vai morrer. Então eu vou levar para a sede da fazenda. Pegou aquele animal e levou. Só que quando ele chegou lá, ele disse: como é que eu vou criar esse animal? Não sei. Estava passando uma galinha com os pintinhos. Ele disse: vou deixar aqui, quem sabe essa galinha adota esse filhote de águia. E assim ele deixou. E não é? A galinha adotou. E aquele animal, uma águia real, aprendeu com a galinha a ciscar, bicar, subir no puleiro, descia. Ou seja, era uma águia, se tornou adulta, mas por tanto de contemplar a galinha, como a galinha fazia os pintinhos, aquela águia começou a agir como galinha. Não voava, ciscava, bicava como a galinha. Porque passou o tempo ali contemplando. Aí um certo dia chegou um amigo daquele fazendeiro que era especialista em águias. Quando chegou lá, que viu aquele animal, se espantou. Disse: por que esse animal está aqui? Aí ele contou a história. Aí ele disse: eu não posso deixar esse animal aqui, ele precisa voar. Ele nasceu para voar. Ele pegou aquela águia que já era adulta, colocou num lugar mais alto e disse: você é águia, vai, você precisa voar, vai, acredita. Jogou aquele animal, caiu embaixo, ciscou e bicou, aquele homem chorou, mas disse: não vou desistir. Levou para um lugar mais alto, disse: olha, você é uma águia, acredita no seu potencial. Jogou aquele animal, caiu e começou a ciscar e bicar, aquele homem chorou, mas disse: não vou desistir. Aí levou em uma montanha bem alta, e aí lá ele pegou e mostrou: olha o sol, olha todo esse vasto aí, contemplou todo esse horizonte. Você nasceu para voar, então acredite, vá. E jogou aquele animal deu um piado, um voo rasante e nunca mais voltou a ser galinha. Sabe, queridos, Deus nos criou para sermos águias, mas nós estamos passando muito tempo contemplando esse mundo, sabe, como se fossem as galinhas. Estamos comendo migalhas desse mundo e não estamos voando alto como Deus espera que eu e você possamos voar. Sabe, as pessoas, elas passam tempo vendo problemas, elas começam a olhar só para dentro de si, começam a ver só os problemas, os desafios, as dificuldades, e aí ela não consegue enxergar que existe algo maior. Deus tem algo maior para cada um de nós. Deus tem as boas notícias. Sabe o que é evangelho? Evangelho é boas novas, boas notícias. A boa notícia do Evangelho é a salvação por meio de Jesus Cristo. Então eu e você precisamos andar com Deus, passar tempo com Deus, e aí nós vamos começar a contemplar aquilo que Ele tem para nós, e vamos começar a sonhar com a eternidade, vamos voar alto na nossa esperança de viver uma vida eterna. Pare de ficar contemplando o pecado, o mal, os problemas. Não, saia desse ciclo, sabe, vicioso de maldade, de, sabe, contemplar só notícias ruins, passar tanto tempo nas redes sociais, quando não te acrescenta, quando você pode passar tempo com a Bíblia, com Deus por meio da oração. Ande com Deus a cada dia, contemple a Deus, assim como Enoque, assim como Noé e assim como Abraão, que Deus chama
anda na minha presença e ser perfeito. Se nós andarmos na presença de Deus, se passarmos tempo com Ele, nós seremos transformados conforme a sua imagem. Nós seremos transformados e aí vamos viver a esperança da eternidade. É isso que vale a pena. Eu e você precisamos agora começar a acreditar que é possível ter uma vida muito melhor, muito mais com significado e propósito. Agora, você está contemplando o quê? Você está contemplando o mundo, passando tempo nas redes sociais, nos noticiários, pensando na vida dos outros? Não, acabe com isso. Passe tempo com a palavra, com Deus, ande com Deus a cada dia, ore mais, busque a Deus, e se você assim o fizer, você vai ser transformado de dentro para fora, você será uma pessoa melhor, porque você vai contemplar o Deus eterno, Ele vai transformar a sua vida. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque esses homens andaram contigo, foram pessoas especiais. Nós também queremos andar contigo para sermos transformados. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.